voltar a gravar. Voltando a gravar aqui, gente. Então, espero que tenham entendido bem, né, essa história, né, de qual que é o N, né, mais natural ali, né, para você escolher, né? Então a escolha do N, quando você tem que estabelecer quem é o N para o seu software que vai separar os grupos, né? Quando você tem que estabelecer isso, né, é claro que você vai dar uma olhada no seu grafo, vai tentar, né, estabelecer um N para o seu software rodar com aquele N e achar os grupos para você. Então você vê que não é 100% automático. Tem uma interação aí, né, que é um processo semi-automático. Você tem que olhar, você tem que identificar. Aí você escolhe um N, aí você coloca aquele N para o seu software rodar. Aí o seu software, entendeu? Não é tudo decidido pela máquina aí, entendeu? Então, parte é uma análise, né, do especialista e a outra parte é a análise do software, tá certo? Então, só que tem isso, mesmo quando você coloca para o software rodar, tem problemas, né? Esse algoritmo tem problemas, porque, por exemplo, ó, ele vai começar a formar os seus grupos aqui, que nem esse aqui, ó. Vai começar a formar seus grupos. Você me falou que N é igual a 2. Tá, tudo bem. Então, aí ele começa com esse aqui, ele vê que todo mundo conhece todo mundo, tá bom, né? Mas não precisa todo mundo conhecer todo mundo, porque aqui, por exemplo, nesse grupo de 9, né? Assim, esse para atingir esse só precisa de 2 nós. Então N é igual a 2 aqui. É no máximo 2, né? Então, qualquer um lá dentro, no máximo 2. Qualquer um lá dentro daquele grupo, né? Aqui também, ó, se você for ver, né, essa aqui é o primeiro passo, segundo passo. O terceiro passo, olha lá, olha o que aconteceu aqui, né? Aí você vai falar assim, poxa, mas aqui deu um pequeno problema, porque aqui, se eu escolhesse só esse, então no máximo 1 separaria um do outro, no máximo 1, tá? Aqui, no máximo 2 está separando um do outro, tá? Só que eu não consegui um clique, né? Assim, no sentido de que 2 é também diâmetro, né? Então, por exemplo, aí você vai falar assim, mas aqui, né, eu estou dizendo assim que no máximo 2 separam um do outro nesse grupo, né? Só que se você cortar essa ligação, qual que vai ser o diâmetro aí? Só que o diâmetro aqui vai ser 3. O diâmetro é 3, tá certo? Porque eu, para chegar nesse aqui, eu preciso de 3 passos, mas no máximo 2 estão me separando aqui, tá? Então diâmetro 3, né? Aí você vai falar assim, ok, aqui poderia formar um grupo naquele conceito, tá? Naquele conceito, só que ele teria intersecção com outro aqui, porque essa figura, né, ela não é exatamente simétrica, esses dois aqui não estão ligados, só que esse aqui teria que formar um grupo que faz uma intersecção com esse, né? Então, e os cliques, eles estão realmente separados um do outro. Aqui, por exemplo, também deu um pequeno problema. Se você não estabelece que cada grupo seu tem que ter no mínimo 9 componentes, tá? Então você teria que ter um outro grupo fazendo intersecção com aquele lá, tá? Então, assim, aqui, mesmo que você estabeleça, eu quero que tenha no mínimo 3 componentes, mas esses dois aqui, ó, se você permite que esses dois não tenham uma ligação direta, então esses 3 aqui, eles podiam formar um grupo também, tá? Aí você teria, assim, diâmetro 2 aqui, né? Aqui o diâmetro, na verdade, é 3. Então, por quê? Porque são 2 conceitos aí. Você tem o conceito do clique, né? E o conceito que é esse aqui intermediário, né? O clique é uma coisa muito clara, só que ele é muito radical, né? Todo mundo tem que conhecer todo mundo. O das ligações frequentes, ele é menos radical, tanto que aqui, ó, por exemplo,
esse cara aqui, ele não tem ligação direta com esse, certo? Esse aqui também, ó, ele não tem ligação direta com esse, mas formaram um grupo, né? Só que aí que tá, quando você flexibiliza um conceito, dá uma flexibilidade no conceito, aí você vai cair em situações em que não daria para separar perfeitamente, você tem que colocar uma imposição. Mesmo que você imponha, eu quero que tenha no máximo, tem que ter, o meu grupo tem que ter no mínimo 9 componentes aqui. Aí tudo bem, aí esse cara não pertence a ninguém. Tá, então tudo bem. Só que aqui não resolve ainda, isso não resolve. Porque você poderia colocar, o meu 2, né, tem que coincidir com o diâmetro. E não está resolvendo. Aqui, por exemplo, né, esse seu 2 aí, ele coincide com o diâmetro, né? Por exemplo, aqui é diâmetro, aqui, ó. O diâmetro desse subgrafo é 2. O diâmetro desse subgrafo é 2, tá? Só que aqui, por exemplo, né, para eu chegar de um para o outro, né, eu tenho no máximo n outros nós, né? Então, assim, eu estou separado por no máximo... ok, na verdade eu falei errado. Cada um aqui está separado do outro por no máximo um nó. Tá, n igual a 1. Desculpe. Porque aqui, por exemplo, ele não está nesse grupo, por quê? Porque tem 2 separando ele dele, entendeu? Então, n não é 2 aqui, n é 1, tá? N é 1. Porque aqui, quaisquer 2 estão separados por no máximo um nó. Ele não é do mesmo grupo porque tem 2 separando aqui, tá certo? Mas, quando você flexibiliza, tem um problema aqui, ó, tá? Qual dos dois, né? Você pode solucionar isso, né? Apagando um deles, né? Aleatoriamente. Pronto, aí você vai ter um grafo de diâmetro 2, né? Mas você vê, né? Ainda assim, você resolve um problema, cria outro, resolve um problema. Por que aí, aleatoriamente, arbitrariamente? Aí, assim, né? Sempre posso fazer isso, sempre... aí você começa a entrar num outro campo que, de informação que você não tem, né? Pô, por que eu não apaguei esse ao invés desse, né? Então a parte de usar critério arbitrário, critério aleatório, né? Ela tem duas coisas. Ela resolve um problema seu, mas ele pode criar outro, porque você pode estar apagando um vértice que era mais importante que o outro, só que a informação não está ali para você, entendeu? Então pode ser um aumento por cliques, né? Aí os cliques aqui nesse caso, né, não seriam cliques onde todo mundo conhece todo mundo. Aqui na verdade tem no máximo um separando esses dois, né? Eles não estão esses dois não estão no mesmo porque tem 2 separando, tá certo? Então aí você cria um conceito chamado de p-clique, né? Aí você vai colocando. Mas assim, o meu objetivo, né, não é entrar muito a fundo nisso, né, nesse conceito, porque vocês veem que já é uma baita dificuldade. O Geffen provavelmente não faz isso, tá? Então você teria que fazer tudo manualmente, e a gente vai ver que mesmo para gráfico pequeno não é simples fazer manualmente, tá certo? Então existe um conceito que é centralidade de aresta, né? Então, só que a centralidade de aresta ela não é fácil de calcular, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Aí você vai falar assim, poxa, né? Como é que eu calculo essa centralidade de aresta aqui? Que o A com B, a centralidade de aresta. Sim, não vou cobrar isso, mas por curiosidade eu vou mostrar como isso é feito, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir o Octave aqui, só para vocês verem, Octave. Certo? Então, vou colocar o CLC e fazer o cálculo para vocês, tá? Como é que você faz a centralidade de aresta? Primeiro, você tenta identificar os grupos em que todo mundo conhece todo mundo, certo? Então, só tem 2 grupos que são assim, né? Aí o que acontece? Você tem, então, a distância entre qualquer 2 aqui é 1, né? E você tem 6 arestas nessa situação. Então, se você fizer 1 dividido por 6,
dá justamente isso, 0,1666, tá certo? Aí já você calcula a centralidade de arestas de 4 arestas aqui, ó, tá? Aí você vai falar assim, mas e essas duas aqui? Essas duas vocês vão ter que calcular baseado, né, em outra repartição. Só que chegando nessa repartição, você pode também estabelecer um mínimo. Você pode estabelecer que você não vai aceitar grupo de ninguém sozinho. Chegou nisso, aí você teria que voltar, né? Aí você teria que voltar e tentar fazer uma outra separação que a gente vai ver daqui a pouco. Isso aqui é o método de Given Newman. Não vou cobrar. Ele é difícil, mesmo fazendo à mão é demorado, tá certo? Então não vou cobrar isso, tá? E aqui tem, por exemplo, você tem algoritmo, você pode usar algoritmo pronto. Aqui está o professor Fabrício Olivetti, né? Então, no Facebook ele tem os amigos da pós-graduação, os conhecidos, familiares e tal. O meu é melhor nem apresentar o meu Facebook, porque aquele lá já criou teia, né? Certo? Já criou tumbleweed, né? Talvez vocês não saibam o que é tumbleweed, né? Mas tumbleweed, quem assistiu já filme de faroeste, né? Tumbleweed, né? Eu acho que a tumbleweed é uma espécie de vegetação, parece muito em deserto no faroeste, né? Essa aqui, ó. Uma coisa velha, abandonada, né? Você tá cheio de tumbleweed, né? Então o Facebook tá cheio de tumbleweed ali, certo? E teia de aranha, certo? Ninguém eu não acesso mais, né? Então, e também assim, quando a pessoa quer estudar Facebook, né? Rede social, tal, tem um outro problema, né? Você pode comprar amigos, né? São robôs mesmo, né? Tá aqui, ó, certo? Buy friends Facebook. Aí tem até a tabela de preços, ó. Se você quiser comprar 100 amigos, você paga $10, né? Só que aqui são real Facebook friends. Agora não sei, real robot Facebook friends, certo? Eu nem sei quem são as pessoas, né? O que me interessa, certo? Eu não quero saber, né? Eu não vou pagar, né? Mas nem que certo? Nem que fosse de graça, não estou interessado, né? Certo? Então, mas tudo bem, né? Se você quer de pessoas que você pode confiar, não, aquela pessoa realmente ela só tem amigos de carne e osso, então, né? Então você vê como é que é o problema, né? É difícil você, mesmo que você queira pesquisar rede social, né? Aí como é que você vai fazer para subtrair os robôs, né? Ou você vai considerá-los, né? A quem eles influenciam, né? A mim não, porque meu Facebook tá cheio de tumbleweed lá, tá de teia de aranha também, né? Agora eu vou falar do particionamento espectral, certo? E para ele é o seguinte, você precisa calcular autovalores e autovetores de uma matriz de adjacência. É assim, este site internet, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, né? Para copiar, entretanto, eu acho que eu preciso fazer assim. Eu vou copiar, né? Autovetores e autovalores de matriz, né? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Esse site ele calcula até matriz 9 por 9. Então, na pasta percursos do nosso curso, tem matriz, né, algumas que vão ser até 11 por 11, né? Então não daria para fazer, né? Aqui, por exemplo, né, eu vou descer com a setinha, né? Porque na verdade aqui, ó, por exemplo, você pode até entrar com uma matriz 9 por 9, né? Eu já cliquei aqui, é que eu acho que tem muito processo rodando no meu computador, né? E a minha CPU já está pedindo socorro, né? Ó, tá até 9 por 9. Então o que eu vou fazer? Para poder usar esse site, você pode usar até de smartphone, tá? Porque nós temos colegas que não têm computador, tá certo?
Mas você pode acessar do smartphone e pode fazer a conta aí do autovetor e autovalor. E você pode pedir assim uma casa decimal só de precisão. Aí você vai colocar sua matriz ali, ele faz para você o cálculo e já te dá certo com uma casa, né? Ou se você quiser duas casas, né? Aí, por exemplo, se você pede tá, você tem que pedir a matriz, também pode ser 9 por 9 também, matriz 9 por 9. Então, a pasta percurso você vai falar assim: "Ah, mas tem grafo lá que tem 11 vértices". Aí você não vai considerar os dois últimos, tá? Quem tem 11 vértices, você considera até no máximo 9 vértices na ordem, né, numérica crescente, e você não vai considerar setas, nada. Você some com as setas. Se tiver aresta dupla também, é uma aresta só que você vai considerar, tá certo? Então, quem só tem o smartphone, que só tem esse recurso para estudar, né, esse quadrimestre, pode acessar esse site. Eu não aconselho outros sites, por exemplo, você pode fazer computer eigenvectors and eigenvalues online. Tá aqui, ó. Por exemplo, esse aqui ele faz para você, entendeu? Só que ele dá assim, ele não dá com casa decimal, ele dá exatamente mesmo com raiz quadrada e tal, né? Ele usa assim, por exemplo, né? Aqui eu posso até colocar arbitrário 2, 3, 4, aí eu vou colocar 5, 1, né? 0, né? Então, e aqui eu vou colocar menos 3, né? 2 e 7. Então, assim, para você ver os autovetores e autovalores, aqui você tem que se lembrar, você tem que ter visto isso, né? Em geometria analítica. Eu acredito que todo mundo, nem sei se todo mundo aqui fez, tá? Então, já tem esse problema. Você tem que saber que pedindo a matriz diagonal, ele vai aparecer, mas não vai ser muito bonito, tá? Porque ele vai colocar raiz quadrada e tudo, né? Vamos ver se ele calculou lá embaixo, né? Às vezes ele está calculando aqui. Aqui eu acho que você pode pedir em decimais, talvez, né? Mas eu não sei quantas decimais. Porque às vezes ele coloca um monte de decimais, aí não é fácil, né? Então, por alguma razão está demorando. Unresponsive, né? Certo? Então eu vou matar o processo, né? Certo. Porque tá. Mas ele coloca com raiz quadrada, tal. Eu acho que esse aqui ficou legalzinho, tá? Mas tudo bem, tá? Vocês podem, se vocês acharem um outro, né? Você vê que, né? Por que você falou assim? Mas uma matriz 3 por 3 é que ele calcula exatamente com raiz quadrada, equação de segundo grau ou do terceiro grau, ele vai lá, resolve. Então ele é pesado. O outro não, ele faz que nem o Octave. Quem tem o Octave, né? Você pode. Vou colocar uma matriz aqui só para vocês verem, né? Randint, né? Vou colocar 3, né? 3, 3. Aleatória, né? Não, acho que rand n, eu acho que tem que. Isso. Mas eu. Bom, tudo bem, né? Eu acho que aleatório, inteiros, né? De inteiros teria que ser rand i, eu acho. Não é int, é rand i. Tem um comando. Tudo bem, aleatório de inteiro. Então, aí você tem o. Para você ver no Octave, se você quiser, eu acho que primeiro vem os autovalores, que eu vou colocar com minúscula, e os autovetores. Aí você. Eigen, eu acho que é Eig. Eu acho que é Eig só. Eig. Não me lembro direito. Isso. Então, aqui na diagonal surgem os autovetores, autovalores. Autovalores está na diagonal. E só que o Octave ele responde o vetor em pé, viu? Não é deitado, não. Então, esse vetor é deste autovalor, este vetor aqui em pé. Esse que está em pé, né? É deste e este é deste, tá bom? Certo? Então, se você quiser ver o vetor deitado, você teria que chegar e escrever assim, o V com... desculpa, é o V maiúsculo.
Ah, não, o V virou a diagonal. Ah, tá, o V minúsculo que tá, não, desculpa, então é aqui, ó. Aí sim, ó, esse cara aqui, esse vetor deitado é o autovetor deste alto valor, tá? Este outro aqui que está deitado na horizontal, aí você tem que escrever V', tá certo? Então, na verdade, assim, eu queria que o Vzinho minúsculo fossem os autovalores, ou V maiúsculo, autovetores. É só trocar, né? Quando você for pedir o comando eig, né? E o Octave é gratuito. Aí pronto, né? O V maiúsculo, ele... Só que presta atenção, se você pede só assim, os seus vetores, autovetores vêm tudo em pé, viu? Vai tudo em pé, tá? E eles vêm normalizados para que sejam ortogonais, né? Ortonormais, aliás, tá? Ortonormais. Tanto que se você for, por exemplo, né? Se eu pedir a soma, né? Do V, assim, de cada um deles ao quadrado, né? Então, por exemplo, eu vou fixar a primeira coluna, né? A primeira coluna é essa. Aí eu vou pedir tudo ao quadrado aqui, ó. Dá 1, exatamente 1. Exatamente 1, tá? Então, e eles podem vir, entretanto, com sinal trocado, tá certo? Porque a única diferença de a matriz menos V também é uma matriz de autovetores. Ela também é de autovetores. Então, assim, você só tem que tomar esse cuidado, tá? Às vezes, por exemplo, no slide você quer reproduzir, né, o que está no slide no Octave, aí vai ter o menos V. E outra coisa também que o pessoal não gosta muito do Octave, mas isso aí é polêmico, né? Se você coloca menos 0, ele vai trabalhar com menos 0. Ele trabalha com menos 0, entendeu? Que é igual a 0, mas assim... isso aí é um padrão, né? Eu acho que da I3E. O MATLAB, ele já esconde isso de você, tá certo? Então, assim, numericamente, o computador vai calcular como sendo a mesma coisa, 0 menos 0, só que o Octave ele mantém. Se der menos 0, ele mantém, né? Porque tem algumas situações nas quais esse menos 0 e mais 0, quem já viu limite, né? Em bases matemáticas, sabe que é importante, né, esse sinal apenas para você indicar por onde você está aproximando, né? Então assim, ó, só vou fazer uma pequena pausa para ver se tem, né, aluno fazendo pergunta, tal, e aí, se não tiver, eu continuo a teoria desse slide, né? E aí, mas se tiver, porque senão vai ficar uma aula muito pesada, né? Vocês sabem, né? Vai ser muita teoria com pouca, né? Pouco exercício aí. Mas assim, se vocês quiserem, eu continuo. E o que vai acontecer, né? Naquela semana, né? Que é a semana ímpar, que tem a prova, a gente ficaria livre para ver tudo que vocês querem, só exercício, né? Então, uma vantagem, vou dizer assim, de você estar na frente da ementa, nós estamos na frente da ementa, né? Nós estamos adiantados, né, com a ementa até. Que depois você fica com todas as aulas só para exercício, revisão, tirar todas as dúvidas, né? Porque assim, vocês foram bem na primeira prova, mas vamos garantir que na segunda prova as notas continuem boas também, né? Certo? Vai que... E olha que a gente tá chegando no final do ano, tá todo mundo cansado, né? Ontem eu atendi um aluno e ele falou para mim que ele tá fazendo uma disciplina, né, que tá consumindo muito tempo, tá muito difícil aquela disciplina, né? E você acaba sacrificando uma disciplina porque na outra você tirou uma nota boa na P1. E na segunda prova, será que sua nota vai ser boa se você começar a sacrificar a disciplina porque tem uma que está muito difícil? Então, certo? Esse que é o problema. Então, só vou dar uma pausa agora, né, para ver